Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os conteúdos de português dos dias 11 a 15 de maio. E sobre esses conteúdos de português, o livro vai tratar com a gente, e o sistema positivo também, sobre o R e o RR, os sons que essa letra pode assumir numa palavra, a posição que ela vai estar e o som que ela vai ter, né? E qual a forma certa, se vai ser junto, se vai ser separado, se eu preciso colocar duas, se eu só preciso colocar uma, tá bom? Pretendo também ser breve e já vou indicar para vocês que ao final do vídeo a gente vai precisar do caderno de português. Então, se vocês quiserem, já pegue por agora, porque se quiserem fazer alguma anotação, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá então. Existem alguns casos, que no caso são 3, R forte, R fraco e RR, que sempre vai ser forte. A letra R, então, ela pode assumir vários sons e várias funções, que são essas 3 que eu já disse para vocês. Em início de palavra, é importante que vocês acompanhem a leitura, tá, do que está acontecendo aqui do lado, porque tem os exemplos. Em início de palavra, o R é forte e por isso ele vai ficar sozinho. Por exemplo, o R forte é quando ele tem esse som de ra, ra. O R fraco é quando ele tem esse som de ra, ra, tá bom? Esse é o exemplo que a gente está tendo. Então, quando ele está no início de uma palavra, ele sempre vai ser forte e por isso ele é um só, então ele é sozinho. Os exemplos que eu tenho aí são rei, rato, rainha e outros que a gente pode pensar. No meio de uma palavra e entre vogais, ele é fraco, como em aranha, arara, arapuca, tá bom? Ele é sozinho entre vogais, duas. Entre significa que aqui tem uma vogal, aqui tem um R e aqui vai ter outra vogal. Então são 3, ó. Vogal, R, vogal. Nesse caso, ele vai ter esse som de ra, aranha, arapuca, arara, tá bom? E entre vogais, para ele ter um som forte, para não ser aranha, se eu quisesse arranha, eu preciso colocar ele duplo. Ele só vai vir duplo para ser forte entre vogais. Lembrando que é uma regra. Nunca vai ter RR, ou seja, 2 R juntos, no início de uma palavra, não na língua portuguesa, tá bom? Dei exemplos então aí, dei 2 exemplos, né, dos 2 R's para ter esse som forte, porque ele estaria entre vogais. E se ele está entre vogais, ele vai ter o som fraco. Então, para ser forte, ele precisa vir acompanhado de outro R. Os exemplos que eu dei são carro e serra, tá bom? Lembrando que para atividade, vocês vão precisar pensar em outras palavras. A 1 está do ladinho e a 2 está aqui em cima de mim. Então, ó, primeiro, service data, depois o objetivo. O objetivo, então, é identificar os usos e sons da letra R em um texto. Lembrando que vocês vão precisar dar pausa nesse vídeo agorinha, para vocês copiarem esse texto, tá bom? A seguir, então, vocês vão ver um texto e vocês vão sublinhar no texto que vocês copiarem todas as palavras que tiver R, RR. O R pode ser entre vogais, no início de palavra, enfim, tá bom? Ele pode ser, inclusive, enfim, de qualquer jeito, né? Ele pode estar acompanhado de uma consoante como problema, tá bom? PRO. E ele vai ser esse som fraco, né? Mas ele vai mudar um pouco o som, porque ele está acompanhado com P, então ele muda o som dele. O texto é o seguinte, hein? É um texto sobre Covid e é muito interessante, porque é um depoimento da Dani. Existe uma luz no fim do túnel para todo mundo, é o título que ela colocou. Daniela foi diagnosticada com Covid em março, quando foi um congresso em Fortaleza. A boa notícia foi motivo claro de festa. Aí é ela falando. Todo mundo dançou na cozinha. Hoje estou bem, ótima. Só apreensiva e triste. Abala muito o emocional da gente ver o mundo passando por isso. Tenho 3 amigos na UTI. A vitória fez com que Daniela reforce a importância de ter esperança. Muitos infectados vão passar por isso bem, ela garante. Tem que reforçar o isolamento. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e o Brasil é muito parecido em tamanho e população, mas a gente não tem os meios que eles têm na medicina. É muito importante, então, ficar em casa. Depois que copiarem esse texto, vocês vão sublinhar ali, pode ser com lápis de cor, com marca-texto, tá bom? Com até o lápis de escrever, todas as palavras que R, RR, tá bom? Número 2, vocês vão precisar de revistas, quem tiver. Quem não tiver, pode dar uma pesquisada na internet, pode escrever simplesmente, ou você pode imprimir também. Fica à vontade. Você vai recortar e vai colar. No caso, você pode também escrever, tá? De jornais e revistas, palavras com os 3 tipos de R. R fraco, R forte e RR.
tá bom? Um beijinho e até a próxima!